Voltamos, o terceiro bloco do Ação Nacional, tema de hoje, comunicação não violenta. Eu estou aqui com o Edson de Paula. Edson, ainda repercutindo o VT que nós acabamos de ver, ou acompanhando no segundo bloco, sobre o cancelamento, a cultura do cancelamento, por que das pessoas julgarem um ao outro a ponto de acabar com a vida daquela pessoa? Você não, por exemplo, você fez alguma coisa errada, eu quero te arrebentar. Eu não vou pensar que você é um baita de um pai, você é um irmão, você é um filho bacana, um grande profissional e você cometeu um deslize. Exato. Né? Nunca ninguém cometeu um deslize na vida. E eu quero acabar com a sua vida. O porquê disso? Exato. Um dos mecanismos de proteção da nossa psique é a anulação. Não é? É anular aquilo que eu não gosto. Esse é o mecanismo de defesa mais assim simples e emblemático que existe, porque você acaba de uma vez, você fala, não gostei disso daqui, Edson, anulo. Muito cruel, né? Anulo. É muito cruel. E não dou chance para negociar, não é, Carlos? Não dou chance para o outro conversar comigo, não dou chance para que ele explique a razão do motivo, simplesmente me afasto. Se eu não gosto disso, então eu não quero mais para a minha vida, eu anulo. Esse é o mecanismo de defesa chamado anulação. E muitas vezes o ser humano se anula nas situações também. Ele também se anula. Então, eu não quero gastar meu tempo com isso, não quero perder meu tempo conversando, tentando entender algo que eu não concordo. Essa pessoa merece isso. Ela merece ser anulada. Ela merece que eu coloque ali o meu ódio contra ela, que eu manifeste que eu estou certo e que ela está errada. Até no VT que nós acompanhamos, né, isso acontece muito no mundo das celebridades. E até nós conversávamos em época de reality, né, quando acontece o famoso Big Brother. Gente, aquilo é um julgamento, é um cancelamento. Como se todo mundo fosse anjinho, né? Ninguém cometeu um erro. Tem a torcida, né? A torcida daquela pessoa, a torcida daquela outra, e os semelhantes começam a se atrair, né? Eu sempre digo que os semelhantes se atraem, né? Pelos erros e também pelos acertos, né? Então, essa questão da anulação, essa questão do cancelamento, é uma atitude muito fácil, né? Para quem não quer realmente ter trabalho de se comunicar com o outro e de se relacionar com as pessoas mesmo. Mas, Edson, a pessoa não cria essa cultura, essa coisa do ódio muito na frente do computador, e quando você vai falar com a pessoa, muitas vezes ela não é dessa maneira, ou muitas vezes ela se arrepende do que ela fez. Eu não sei se você se lembra de uma fala de um jovem aí, né, nesse vídeo que foi editado brilhantemente aqui pela TV hoje, que está sendo apresentado, mas um jovem diz o seguinte lá, uma psicóloga fala sobre um jovem, ela fala, o jovem coloca ali um avatar, né? Ele coloca uma parte da vida dele. Então, veja bem, ele cria um avatar, cria uma identidade, um alter ego, agora eu sou o Clark Kent, agora eu sou o super-homem, não é assim? Aqui eu sou o Clark Kent, sou tímido, tal, mas na rede social tem que mostrar que eu sou o super-homem, esse é o meu alter ego, esse é o meu avatar. Né? Então, na rede social, eu mostro uma parte da minha força para o mundo, uma parte da minha beleza para o mundo, uma parte apenas da minha inteligência. E se eu não sou reconhecido por essa parte que eu estou oferecendo para o mundo, eu frustro, né? Eu entro em frustração. Se uma pessoa tem baixa resistência à frustração, você imagina o que acontece, né? Eu estou lembrando daquela música do Raul Seixas, que é do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter... Porque o que é legal da metamorfose ambulante, Carlos? É que ela se molda a qualquer situação do mundo, né? E o mundo hoje da adaptabilidade é muito importante, que você se adapte rápido às mudanças do mundo. Agora, quando você cria uma imagem de si, uma autoimagem, que é maior do que você pode sustentar, e você coloca isso numa rede social, como uma pseudo-celebridade que você quer ser, e aí você não é aplaudido, e ainda por cima é rejeitado e cancelado, imagina como é que fica essa frustração. Inclusive, podendo até culminar num suicídio. Nós temos casos, né, de jovens que se suicidaram justamente porque não aguentaram esse peso, essa carga da rejeição. Edson, e a inteligência comunicacional? A inteligência comunicacional justamente é a habilidade que você tem de empregar a sua comunicação para se conectar com as pessoas. Eu costumo dizer que comunicação não é aquilo que você fala. Comunicação é aquilo que o outro entende daquilo que você fala, tá?
E quando você comunica, apenas você está comunicando palavras, expressões e textos escritos. Quando a sua comunicação atinge o outro, no sentimento do outro, aí você tem uma conexão. Isso é inteligência comunicacional. Dá um exemplo para mim. Um exemplo muito simples, não é verdade? Uma pessoa está querendo colocar um produto ou um serviço para alguém, um comercial de TV. Tá. Se ele não entender a necessidade do outro para a compra desse produto ou serviço, ele está simplesmente comunicando esse produto ou serviço. Vai falar, esse produto, esse serviço é muito bom, ele serve para isso, para isso e para isso. Agora, quando ele fala assim, esse produto é muito bom, porque esse produto te deixa mais bonito, aumenta a sua autoestima, você vai se sentir melhor, mais valorizado, aí você está conectando, não é, algo que é frio, que é totalmente irracional, uma comunicação Ultimamente fria. eu tenho percebido, né, nessa coisa de essa comunicação, as empresas não apelando, né, mas indo para um caminho muito daquela coisa de família, né? Sim. Apelando para os filhos, apelando para o relacionamento. Há um apelo realmente emocional, né? Para o retorno familiar, porque toca as pessoas, né? Nós estamos vendo hoje assim um desfacelamento das famílias. Existem as famílias que são do modelo nuclear de família, já não existem mais, né? Nós estamos vivendo um novo momento da família no mundo. Então, logicamente, quando você resgata algumas coisas que geram emoções nas pessoas, né? Imagina aquela mesa, todo mundo ali comendo um pedaço de bolo, passando o café da manhã. O comercial de margarina, perfeito, exatamente. Ali todo mundo toma café junto. Todo mundo toma café. Nós sabemos que isso não acontece no mundo real. Você sai apressado, toma um café preto. Toma um cafezinho aqui, cai, ó, me dá a camisa aqui para eu trocar, para eu ir para o trabalho, não é assim? Com pressa. Com pressa, nem fala tchau para quem está dentro de casa. Então, assim, essa imagem lúdica, essa imagem emocional cativa as pessoas, conecta as pessoas, né? Então, eu digo assim, agregar valor para pessoas de valor, sabe? Tá. Qual o valor que você preza? Eu, por exemplo, prezo conhecimento. Quando você reconhece o seu valor e aquilo que você preza na sua vida, você vai se conectar com outras pessoas que têm o mesmo valor. E a comunicação se conecta mais fácil. Sim. Isso é inteligência comunicacional. É o empregar aquilo que eu acredito, aquilo que eu valorizo, aquilo que eu quero e como eu faço para chegar lá, à disposição do outro também, isso conecta as pessoas. Tá certo. Não é? Edson, e o que é a comunicação não violenta? Que, aliás, é o tema do nosso programa, estamos debatendo, Exato. falando todo esse contexto da comunicação, mais precisamente a comunicação não violenta. A comunicação não violenta é a forma expressiva de um ser humano olhar para o outro com compaixão, empatia e saber expressar uma opinião sem agredir o outro. Mesmo que seja contrária. Mesmo que seja contrária. E isso vem de uma teoria do Dr. Marshall Rosenberg, da década de 70, e ele estudou grandes líderes da humanidade que tinham esse tipo de comunicação não violenta, como o Martin Luther King, por exemplo, e o Mahatma Gandhi. O Mahatma Gandhi justamente é do movimento da não violência, né? O movimento político da não violência. Existe aquela história que enquanto todos os soldados estavam entrincheirados lá, os ingleses, né? Ele chegava com os seus seguidores entregando flores para os soldados, para tentar negociar. Desarmar, então, desarmar o outro com um amor, né? Com compaixão. E a comunicação não violenta, ela tem 4 passos muito precisos, né? O primeiro passo da comunicação não violenta é tirar a emoção de lado. É observar os fatos e os dados como eles realmente são. Tá. Porque quando você observa fatos e dados como eles realmente são, sem colocar o seu julgamento, sendo imparcial, é a máxima do jornalismo, né, Carlos? Você sabe disso. Olhar para um fato e um dado sem colocar um julgamento prévio. Eu vou ter que levantar esses fatos e dados. Hoje o mundo está tão maluco que até isso se perdeu, né? Se perdeu, puxa vida. A gente dos dois lados. Não é verdade? A imprensa hoje em dia está muito julgadora, está muito polarizada também. Então, não tem problema, mas nós temos que entender que quando você tira a emoção de lado no primeiro momento, o que fica? Sim. Fica um objeto neutro da emoção, né? Fica o fato, o que realmente aconteceu naquela situação. E as pessoas costumam julgar as pessoas. Nós devemos olhar para a situação e não para as pessoas que estão na situação. Um cenário. O que aconteceu nesse cenário? O que aconteceu nesse contexto? O que aconteceu nessa discussão? Por exemplo, o que o Carlos disse aqui? O que o Edson falou? Isso são fatos e dados. Quantas vezes isso aconteceu?
Falam que o fato, como é que existem os dois lados. Não, existe o lado do Carlos, o lado do Edson e o lado real. O lado real. Que é a máxima das 3 verdades hindus, né? Que é justamente lá do Mahatma Gandhi, lá do país dele, da Índia, né? O povo indiano acredita que sempre existirão 3 verdades. A minha verdade, a sua verdade e a verdade verdadeira. A verdade verdadeira. Tá certo, então fechamos o terceiro bloco do Ação Nacional. O tema de hoje, comunicação não violenta. Eu estou aqui batendo um papo super agradável com o Edson de Paula, especialista em comunicação organizacional e também psicanalista. O intervalo é muito rápido.